Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Bom, hoje a gente vai pegar um texto muito antigo, mas vamos olhar para ele de um jeito completamente diferente. Não é para ser um sermão teológico chato, não. Pelo contrário, a gente vai tratar isso aqui como o que realmente é, um perfil psicológico atemporal, simplesmente brilhante sobre a natureza humana. É até assustador, para falar a verdade, ver como palavras escritas há milhares de anos conseguem mapear com uma precisão cirúrgica as nossas ansiedades de hoje, essa nossa busca maluca por status e o nosso esgotamento mental. Então, vamos destrinchar a anatomia da nossa própria vaidade. Olha só que frase de impacto para começar. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. A gente precisa mergulhar de cabeça nisso. Como é possível que juntar recursos, que é basicamente o que a humanidade passa a vida inteira tentando fazer, vire o motivo da nossa própria miséria? Tem um choque gigante aqui entre esse nosso esforço frenético e o simples fato de estar contente. E é exatamente essa corda bamba que a gente vai começar a explorar agora. Parte 1. O peso das palavras. A nossa atitude perante o divino. O texto faz um contraste muito interessante logo de cara. De um lado, tem a figura do tolo. Sabe aquela pessoa que age totalmente por impulso? Que vai oferecendo sacrifício, falando pelos cotovelos, e nem percebe o estrago que está fazendo? Do outro lado, tem a abordagem sábia, que é, adivinha, simplesmente chegar e ouvir. A grande verdade é que a gente é muito apressado com as emoções e muito, mas muito precipitado com o que sai da nossa boca. Essa sabedoria antiga dá um choque de realidade e lembra que, diante da imensidão do universo, a gente definitivamente deveria falar bem menos. E o raciocínio continua, agora focado nas promessas. A regra é super direta, é 1000 vezes melhor nunca prometer nada do que fazer juras e não cumprir. E por que isso é tão importante para a nossa cabeça? Porque, segundo o autor, é justamente dessa nossa agitação constante que brotam esses sonhos absurdos, e do excesso de falação nasce a conversa inútil, a famosa vaidade. A nossa própria boca é uma armadilha perfeita. O conselho prático: manter os pés firmes no chão, com respeito absoluto pela realidade, em vez de ficar viajando nas nossas próprias fantasias verbais. Parte 2. Hierarquia e opressão. As injustiças sistêmicas. Bom, se a gente vê injustiça rolando solta e as pessoas sendo oprimidas, o texto joga uma água fria e diz: não fiquem surpresos. E por que não? Porque existe uma verdadeira escadaria burocrática esmagando tudo. É um oficial prestando contas para outro, que responde a outro ainda maior. É a definição perfeita de um sistema que só existe para proteger a si mesmo. Uma máquina onde a responsabilidade vai sendo empurrada com a barriga e a justiça simplesmente some no meio da papelada. Mas pausa rápida para um choque de pragmatismo. Mesmo sabendo que essa máquina é viciada e cheia de vaidade, o texto admite que um Estado funcionando ainda tem lá o seu valor. Ter um governante, um rei, que pelo menos se preocupa em fazer a terra produzir, em focar na agricultura, já é uma vantagem enorme. Porque, no fim das contas, por mais quebradas que as nossas estruturas sejam, garantir o feijão com arroz, o sustento básico que vem da terra, continua sendo o pilar para qualquer sociedade não colapsar. Parte 3. A ilusão da riqueza. A famosa esteira hedônica. E aqui a gente entra na matemática impossível da ganância. O aviso é claro: quem ama dinheiro nunca vai achar que tem dinheiro o suficiente. A dinâmica é quase uma piada de mau gosto. Pensa bem, o patrimônio cresce e o que acontece? O número de consumidores e as despesas crescem na mesma proporção. Ganha mais, gasta mais. Atrai mais gente para sugar essa riqueza. No frigir dos ovos, qual é a grande vantagem prática de ter tudo isso, além do prazer vazio de abrir a conta e ver o número lá? A conclusão do autor é brutal, mas real. Não faz o menor sentido. O que nos leva a um dos paradoxos mais profundos sobre a nossa saúde mental. De um lado, a gente tem o trabalhador comum. Quer ele tenha comido um banquete ou só um lanche, o sono dele é pesado, doce e tranquilo. É o resultado natural do corpo cansado e da mente sem grandes nós. Do outro lado, o milionário, cercado de fartura. E é ironicamente essa mesma fartura que destrói a paz dele, gerando uma insônia desesperadora. A própria abundância vira um monstro debaixo da cama. E a pressão só piora quando a gente olha para o buraco negro que é a acumulação desenfreada. Lembram daquela primeira frase lá no começo? É agora que a ficha cai. A riqueza, em vez de libertar, aprisiona. A pessoa gasta a vida inteira estocando dinheiro, vivendo no escuro, à base de estresse, amargura, engolindo sapo e até adoecendo. Para quê? Para, de repente, num negócio mal feito, evaporar tudo.
E a cereja desse bolo trágico: não sobra absolutamente nada para as próximas gerações. É muito sofrimento para zero resultado. Então a gente bate de frente com a verdade mais crua possível sobre a nossa existência. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. É o tipo de frase que obriga a gente a respirar fundo. Essa é a regra universal do jogo. Não importa o tamanho da conta bancária, a quantidade de seguidores ou status. Dessa porta de saída, ninguém consegue escapar. Então, se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, o saldo final é exatamente este: zero. Literalmente zero. De todo aquele estresse, das noites sem dormir, de todo o sacrifício correndo atrás do vento, a quantidade exata de coisas materiais que um ser humano consegue levar no fim da linha é essa: nenhuma. Parte 4. O verdadeiro presente divino. A cura pela vida simples. Com um cenário que parece tão pesado, a gente poderia achar que a única saída é o desespero, né? Mas não. A cura genial do texto antigo está na simplicidade. A resposta não é largar tudo e ir morar numa caverna, mas sim abraçar o arroz com feijão da vida, comer, beber e curtir de verdade os frutos do trabalho diário. É achar aquela alegria imensa na rotina, no próprio ato de viver esses poucos dias que a gente tem debaixo do sol. É só isso, e essa é a verdadeira recompensa. E tem um detalhe que é fantástico aqui: o texto, em momento nenhum, fala que o dinheiro ou a riqueza são maus por si só. O problema é a nossa obsessão. Se a vida te dá recursos e, junto com isso, te dá a capacidade raríssima de realmente desfrutar dessas coisas, de fazer as pazes com a própria sorte e achar alegria no seu trabalho, aí sim, isso é considerado um presente genuíno de Deus. O segredo, a grande mágica, não está no papel moeda, mas na capacidade mental de estar em paz e satisfeito com ele. Para amarrar tudo isso, vamos colocar essas duas cabeças lado a lado. Na primeira, a mente ansiosa, frustrada, engolida pela amargura, acumulando coisa feito louca e correndo atrás de vento. Uma exaustão só. Na segunda, a pessoa que achou o contentamento. O coração está tão preenchido com a alegria do trabalho e do momento que ela nem tem tempo de ficar paralisada pensando na brevidade e nas angústias da vida. A atenção está toda voltada para o agora. O que joga no nosso colo essa provocação final. Depois de mapear todas essas armadilhas da ganância, o peso absurdo da ansiedade e a lindeza que é a vida simples, a pergunta ecoa: sabendo que o nosso tempo tem prazo de validade, faz sentido continuar correndo sem sair do lugar nessa esteira maluca? Fica o convite fortíssimo para a gente repensar nossa relação com o trabalho, com o que a gente chama de sucesso e, principalmente, onde é que o nosso coração está estacionado de verdade. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.